A gente vê aí o Neymar, que começou com o grupo ali, o aquecimento, um pouquinho mais acelerado, mas nada parecido com o jogo. A informação da CBF é que o Neymar fica lá em New Jersey. Começa aí, Pascoal. Você queria mais mudança, né, Pascoal? Eu esperava mais. Eu acho que a necessidade bate a porta, né? O resultado não é ruim. A performance não é boa. Eu queria saber o que o Rafinha... O Rafinha tem cadeira cativa? Qual é o problema? O Rafinha não pode sair? Tô inquieto porque eu não consigo reconhecer nessa escalação aquilo que o Brasil vai jogar contra o Haiti, hein, gente? Não vai jogar contra a Inglaterra. Eles vão jogar na tática do chaveiro. Vão jogar na tática do morcego. Tudo pendurado na trave. Gente, todo dia a gente fala a mesma coisa. Como é que você sai de uma retranca? Alarga o campo. E ele fala, não, do meio pra frente não tem nada muito específico. Ele pede que do meio pra frente eu seja feliz, eu faça o que eu sei. O treinador, ele tem 70%, 80% do time montado, o time base titular. Bom, tá aí 30%. Uma prévia de como vai ser esse vídeo. Pascoal dando a opinião dele, o Pedro Ivo Almeida e todos aqui como Zé Elias. Como vem essa seleção contra o Haiti, porque é um time de menos expressão, não é uma Inglaterra, como o Oswaldo Pascoal vai deixar claro aqui, mas bora aqui para ver o que todos têm a dizer sobre como essa seleção pode vir contra esse Haiti, mas uma vitória será bom pro ânimo todo do elenco e assim continuar focado no Hexa. Bora lá, os créditos, link abaixo referente ao Equipe F e o vídeo na íntegra, beleza? Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, eu lhe peço, ASR Fla, ative o sininho para receber o conteúdo e já chega metendo aquele dedo no like porque eleva muito mais o canal e ajuda demais. Hype se possível e bora lá. Vamos aos Estados Unidos agora com o Tetra. Zinho está chegando aqui pra gente bater um papo. Hoje é o que se chama, Zinho, MD-1, né? Match Day -1, a famosa véspera. Dia de coletiva, dia de entender como esse Brasil vai chegar para o jogo. Traga um pouco da temperatura do que foi esse dia da seleção brasileira. Temos motivos para nos tranquilizar ou não? Não estamos em Houston com você aí, o Hoffman que estava lá, mas Houston, we have a problem. Respondendo a sua pergunta, se temos motivos para ficar mais tranquilo, eu, particularmente, ainda não, porque o Ancelotti na coletiva não falou o time que vai jogar, falou um pouco sobre a diferença dos atacantes, Igor Thiago pro Matheus Cunha e pro Endrick, a qualidade e como ele enxerga o potencial de cada um, né, dentro do esquema de jogo que ele pode montar. Disse que não ia falar o time porque ainda não falou com o jogador, isso me preocupou. Eu venho batendo nessa tecla que eu acho que os jogadores têm que saber quem vai jogar. Nós não temos uma seleção entrosada, não temos um time montado, temos uma base de alguns jogadores que a gente entende que na concepção deles são titulares, mas que não vem desempenhando tanto. Então me preocupa isso, ainda não ter o modelo exato de jogo, qual é o sistema exato de jogo. A gente só sabe que ele defende no 4-4-2. Mas para atacar ele já variou de todos os jeitos e maneiras em um jogo só. Então confunde muito e eu acho que assim a gente poderia ir para o mais simples. O treinamento hoje pela manhã foi aniversário do Martinelli, teve aquela brincadeira, aquele batismo nele. A gente vê aí o Neymar, que começou com o grupo ali, o aquecimento, aí depois ele foi novamente levado para fazer esse tipo de movimento. Lento ainda, não aquela intensidade de jogo, um pouquinho mais acelerado, mas nada parecido com o jogo. É o processo de recuperação. Tanto é que depois vem a informação da CBF que o Neymar fica lá em New Jersey, em Boston, para continuar o trabalho de tratamento. Não quis fazer esse deslocamento, lá tem um aparato, tem todas as condições de recuperação melhor, mas não veio com o grupo, a seleção já está aqui, nós também estamos aqui, Filadélfia, para o segundo jogo, toda a equipe ESPN já se deslocou para cá também, uma parte ficou lá na coletiva, a outra está aí fazendo matérias pela cidade, e a gente está nessa expectativa, ô Mota, para o jogo de amanhã, qual é a escalação, qual é o time que vai a campo. Há uma previsão de que o Matheus Cunha jogue no lugar do Igor Thiago, a manutenção, né, daquele meio campo com Casimiro, com o Bruno Guimarães, Paquetá, o Rafinha jogando um pouco mais pelo lado direito, o Paquetá mais para o lado esquerdo, mas seria essa formação. Mudanças, Danilo na lateral direito no lugar do Ibanez, é quase que certa essa, e no restante é a mesma equipe que atuou contra Marrocos, amigos. E aí, Pascoal? Eu sei que o Pascoal queria... Pedro Ivo e Nicolete estão chegando aqui no Equipe F. Pedro Ivo e Vinícius Nicolete, que acompanharam a coletiva, tem um pouco ali da temperatura, não só as aspas são sempre importantes, as declarações e tal, e isso a gente lê no espn.com.br, vê nas redes sociais, mas quem tá ali no auditório tem a temperatura, a troca de olhar, algum inconveniente, aquele momento que, mas essa pergunta gerou ali um silêncio. Como é que foi o clima dessa entrevista de hoje? Vinícius Nicolete, Pedro Ivo, sejam bem-vindos.
temperatura, Felipe, já começou diferente na chegada da seleção brasileira aqui na Filadélfia, né, Pedro? Porque o Brasil chegou e a torcida se organizou para essa chegada da seleção brasileira. Então teve batuque, bandeira, muitos torcedores, ruas, pelo menos umas 2 ruas interditadas para acompanhar essa chegada da seleção brasileira, uma chegada de incentivo. Os jogadores pararam e foram lá até a grade, conversaram com os torcedores e eles ouviram até umas cobranças, não cobrança hostil e tal, mas vamos jogar, vamos lá, vamos ganhar. Já foi diferente nesse sentido na chegada da seleção brasileira. A gente pode dizer isso, né, Pedro? Depois teve a entrevista que a gente vai comentar já, mas a chegada foi especial por aqui. Muito. Essa energia, essa troca de energia, né, Pedro? Muito, Vinícius. A gente está desde 27 de maio, eu, você e nossa equipe, acompanhando o dia a dia e o ambiente da seleção brasileira. A chegada da seleção ao Rio de Janeiro, depois da preparação na Granja para o jogo contra o Panamá, não teve esse ambiente. A chegada da seleção incrível, não teve 50 pessoas ali e tudo mais, aquela coisa, o time não foi falar com o Marquinhos, Sim. depois o Marquinhos chegou chamando a galera foi falar com a torcida, tudo mais, com aquele gostinho de guarda-chuva na boca da galera que tinha ido, mas depois o Marquinhos resolveu. Hoje, absolutamente diferente. A gente trazia até a informação do Mundo F, um clima de Copa. Só que um clima de Copa, ele vem acompanhado de muita festa, mas também do tom do contexto atual da seleção. E é um tom de falta de resultado misturado com cobrança. Então teve sim, coisa isolada ali, o Mama chama o Rafinha e fala um negócio, o Paquetá tem que meter a dancinha, tem que fazer gol. Aí outro brinco, o Haiti mas tem que ganhar, não tem esse negócio de não ser favorito, não, é favorito mesmo. Tem sempre aquele recadinho ali. Mas sim, se tivesse que tirar um quadro ali, uma fotografia de muito apoio, de uma festa com cara de Copa do Mundo que não existiu até aqui. É a primeira vez que a seleção consegue ter essa interação. E isso foi sentido logo no Vini. O Vini é o primeiro a descer do ônibus, ele já vira pra torcida. E pega a pulseirinha lá da CBF, joga pra galera, joga brinde, segundo jogador vem, terceiro vem, o quarto vem, o grupo inteiro parou de alguma forma para interagir com o torcedor. Isso também é uma mudança de comportamento. Então isso acho que já dá para dar o tom. É diferente a maneira que a seleção chega a Filadélfia. Sobre a coletiva, rapidinho para te passar, o que eu senti, Vinícius. Eu tava na coletiva... Né? Só, claro. Diferente do que foi o final do jogo contra o Marrocos, né? Quando ele tava mal-humorado. É isso Hoje que eu ia te falar. Voltou o simpaticão. É isso que eu ia te falar. Eu senti muito isso. Me chamou muito a atenção na coletiva contra o Marrocos. Um Ancelotti com uma cara meio, sabe, borrada, com as tudo reclamava, ele não entendia algumas coisas, estava incomodado que ele não entendia, que o som lá do MetLife estava baixo, ele perguntava para o assessor para traduzir, aí reclamava, aí respondia com 2 frasezinhas só, e não queria mais saber, e queria ir embora rápido. Ele estava muito incomodado com aquele empate na estreia. Ainda que ele falasse, normal para a estreia, jogamos mal no primeiro tempo, melhoramos no segundo. Claramente não estava normal. Hoje, logo no início, ele já abriu o sorriso. Ele já brincou, ele já tirou um sarro. E até no que lhe parecia desconfortável, eu vou pegar um assunto para mostrar a diferença. Pergunta sobre o Endrick na coletiva pós-Marrocos. Se irritou. Só falo sobre quem joga. Só falo sobre o coletivo, não vou falar sobre o jogador individual. Hoje, brincou, respirou, disse que é extraordinário, disse que está melhorando, disse que ainda não vai entrar agora, disse que em algum momento o Mundial vai ser aproveitado. Então, também uma mudança no tom. É claro, você sai de cabeça quente, tem a semana inteira para respirar, prepara o time, diz que confia muito no time para reverter, principalmente jogar bem. Então, acho que esse é um pouco do cenário. O Gabriel também falando muito em dar resposta, responder, confiança. É um time que sabe que não foi bem, tem confiança que vai melhorar, mas que entendeu o barulhinho da pressão ali começando a bater no ouvido. Acho que foi isso o tom da chegada da seleção a Filadélfia, né, Vinícius? E ele falou também sobre a pressão, ele falou, já tem experiência, sei lidar bem com a pressão, então tá tudo tranquilo. Hoje foi o Ancelotti que a gente tá acostumado a ver, simpático e bom de papo. Eu acho que foi bem assim. Vamos ver então um trechinho da entrevista coletiva do técnico Ancelotti, ele falando aí das mudanças que ele pretende fazer, vai passar o time só na véspera do jogo, porque ele pretende falar primeiro para os jogadores, se é que já não falou, né, pelo menos para os titulares, e um pouquinho de contradição nessa história do Endrick. É extraordinário, mas vai continuar esperando no banco de reservas. Vamos acompanhar. Alguna mudanza vamos a hacer, pero no es una mudanza puede ser de algunos jugadores que puede estar más fresco que otros, pero no es una buena mudanza que queremos mejorar el juego, porque el juego en la primera parte no fue bueno. De más errores, el equipo poco equilibrado, tenemos que mejorar este aspecto, no equilibrio y también la calidad del juego, errar menos pase. Eu acho que temos a qualidade para fazerlo e jogar um jogo entretenido, porque temos na frente jogadores que têm qualidade, que têm rapidez, que são fortes, que são potentes. Então, o pensamento comum da equipe podemos fazer melhor e temos que fazer melhor. Mateus Cunhas, más asociativo, tiene más calidad de media punta que de delantero referente, cosa que tem Igor Thiago. È un giocatore referente in area, forte nos duelos, molto agressivo na recuperação da bola. Endrick non è ni uno ni otro. Endrick è otra cosa. Para mí, personalmente, Endrick è otra cosa. È un talento extraordinario, Endrick, e Brasil va a aprovechar de sus calidades en esa Copa del Mundo y también en la próxima Copa del Mundo.
Però ele é paciente, não tem pressa, é muito, como pode dizer, maduro para a sua idade. Então, isto é um aspecto muito importante. E também a família perto dele é muito paciente. Isto é um aspecto importante para um jovem. Porque vou meter Andy que é o momento correto. Temos que esperar um pouco. Vai ser importante. Ô Felipe, queria confundiu saber... o homem. Não, 3 vezes ele respirou aqui, eu já tava... Já tava pegando a palavra de volta. Calma que ele tá falando devagarinho. Mas aqui, Felipe, eu queria mandar pra vocês aí o que vocês acham dessa declaração aí do Ancelotti sobre o Endrick. Ele tá me lembrando um técnico português, do time que jogava o Endrick. De verde? É, que ficou lá, não vou colocar, e quando colocou, foi campeão brasileiro. Quando a batata tava quase assando, chamou ele. E aí? O que vocês acham aí? Até por isso talvez o Ancelotti tenha dito, ele não tem pressa, ele tá acostumado, ele já esperou, ele só quer a hora, me coloca uma hora que é a hora que colocar. Mas eu vou falar, eu sou time Ryan, se eu tivesse que escolher um ali, eu adoro o Endrick, eles não disputam, não tô falando que são, mas da molecada, como eu queria ver o Ryan tendo 15 minutinhos, 15 minutinhos, mas vamos lá, Zé, Zinho, Pascoal, Pedro e Nicolete, trazendo agora para um lado mais de debate, começando aqui, começa aí, Pascoal, você queria mais mudança, né, Pascoal? Eu esperava mais. Eu acho que a necessidade bate a porta, né? E as coisas não... A gente não tem um time, definitivamente não tem. O técnico da seleção brasileira, ele está tateando e tentando encontrar alguma coisa que possa ser satisfatória para a seleção brasileira. E nesse tateando, ele vai buscando algumas alternativas que passam pela cabeça dele, ou que vem como ilustração do próprio filho, que é assistente dele. E as coisas, assim, eu não vou falar... O resultado não é ruim, entendeu? O resultado não é ruim. A performance não é boa. O estilo de jogo não agrada. O formato de jogo é muito deficiente. O Matheus Cunha é um meia ponta. Puxa vida, ele descobriu que ele joga de meia ponta na Inglaterra e pela esquerda. Jesus amado descobriu. Primeiro, já é um ótimo descobrimento. Segundo descobrimento, ele deu todas as indicações do Endrick. Ele falou, eu preciso de um jogador rápido, que tenha qualidade... mas ele não bota ele pra jogar assim, não. Então... Não, mas você tem razãozinho. Mas ele... Boazinha. Ele definiu... Ele descobriu, mas não bota ele pra jogar assim. Ele definiu onde é que joga o cara. O cara joga de meia ponta, da esquerda pra dentro, quase nunca de ponta, mais de meia. Mas ele não tá jogando assim, Pascoal. Ele tá jogando marcando lateral. Isso. Ele pelo menos reconheceu que ele joga de meia ponta. Já é um bom sinal. Segundo, ele definiu o Endrick como atacante que ele precisa, mas não vai escalar o Endrick. Ele disse que precisa de um jogador rápido, de um jogador habilidoso, jogador forte e que sabe fazer gol. Nós estamos falando de quem? Endrick, no segundo tempo, você juntar essas palavras... Segundo tempo, Pascoal. Segundo tempo. A galera cansa, ele entra lá e resolve. Aí me lembra aquelas coisas assim. Copa América. O Brasil lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, tá vendo? Lembra a Copa América, assim? Lembra? Lembra, Pedrão? Copa América? Então lá, Copa América. E chacoalhando Roseira. E vai jogar o Brasil, joga a primeira mão. Joga a segunda mão. E o Endrick no banco. Então, e o Endrick, não. E o Endrick, o Dorival, e o Endrick. O Dorival, e o Endrick. A hora certa vai chegar. Vai chegar a hora dele. Aí vai na última partida pra você classificar contra quem que foi? Uruguai. O que aconteceu? Endrick. Jogou de pivô. Pivô de costas. Você fica parado de costas, esperando a bola e os caras batendo em você. Aí não é o Endrick. Aí o técnico do Palmeiras, não, vai na Disneylândia. Ótimo, vou na Disney, acho maravilhoso, espetacular. Vou lá, é o espetáculo. Maravilhoso. Foi Endrick, parabéns. É um lugar lindo, maravilhoso. Tem que ir todo ano. Sou gênio. Aí vai. Depois. Tá ruim pra jogar, tá ruim pra perdendo o campeonato, tá esquisito. Bota quem pra jogar? Endrick. Como é que ele resolveu? Com o Botafogo. Bom. Aí precisou do cara pra ser campeão, botou. O que falta pros treinadores, de uma forma geral, é entendimento de como joga o Endrick. Entendimento. Só entender como é que joga o Endrick. Eu não estou aqui ensinando o treinador da seleção brasileira, mas ele precisa entender. Quando ele define essas 4 palavras, que ele precisa do centroavante, ele definiu o Endrick. Mas tem que ter calma. Não pode ter pressa. Fala, assim, Zé. Não, eu acho que tem mais coisas além de só o Endrick. Porque não adianta você colocar o Endrick e a bola não chegar. Você não tem definição de meio campo, você não sabe como você joga com a bola, sem a bola. Eu acho que o Endrick, a gente tem que aproveitar o momento desses jogadores, especialmente desse menino, que vive um momento mágico. Mas assim, como que nós vamos jogar? O vovozinho nos trouxe, né? Boa noite, vovozinho. Prazer falar com você, viu? Deixa eu falar um negócio pra você, Zinho. Parabéns pra você, senhor Parabéns, saúde. Poxa, Zinho, um abraço pra você. Você mora no nosso coração, você sabe disso. Obrigado, meus parceiros. Quando você voltar, parabéns pelo atrasado, mas tudo bem. Não, mandamos ontem pra ele aqui, mas pessoalmente é sempre bom. Parabéns pra ele. Não, é o que eu tô dizendo, ninguém Perderam sabe. a festa, hein? Ninguém sabe, por exemplo, se o Paquetá ele vai jogar aberto ou se ele vai jogar por dentro, como ele jogou contra Marrocos.
Porque esse jogo vai ser totalmente diferente de contra o Marrocos. O Haiti vai entregar a bola pro Brasil. Vai ficar lá atrás e vai esperar contra-ataque. Ele vai precisar de jogadores para 1 contra 1. Os espaços, provavelmente os espaços pro Vini Júnior amanhã serão pequenos, porque os caras vão ficar, como gosta de dizer o vovozinho, as duas linhas lá, né, compactadas, né, não vão dar espaço para trabalhar nas entrelinhas, e para você quebrar isso daí, é no 1 contra 1. Você vai precisar de jogadores do mano a mano. Quem vai fazer isso? O Rafinha não é do mano a mano. O Rafinha é de se projetar, passada longa, finalizar, né? E assim, o vovozinho nos trouxe a informação. Eu queria saber o que o Rafinha tem cadeira cativa? Qual é o problema? O Rafinha não pode sair? Você diz durante o jogo, não é nem Ou só... até mesmo antes do jogo. Ele não jogou nada no último jogo e não vem jogando nada há um bom tempo. Entendeu? Será que ele não pode testar também? Porque assim, nós temos que... O Ancelotti, o Pascoal Flá, ele tem que entender o Endrick. E o Ancelotti tem que entender que a seleção brasileira não é o Barcelona. E o Rafinha é muito fruto do que é o Barcelona. Na seleção brasileira, nós não temos nenhum time. Nós não sabemos nem o sistema tático que nós vamos jogar. Então, assim, ele está procurar isso numa Copa do Mundo, é o que eu falei ontem aqui. O treinador hoje da seleção brasileira precisa ser inteligente o suficiente para fazer o seguinte, o mais simples possível. Sentar, conversar, como é que você jogava lá, como é que você joga aqui, vamos e juntar ali e ajudar os jogadores. Mas a gente não sabe quem vai jogar. Sim. Ozinho, como irão jogar, Pedro desculpa. E Nicolete, o trio aí, começando com o Tetra e daí a gente já vai pro Nicolete e o Pedro também. Zinho, você mudaria mais a seleção ou não? Eu dei a minha escalação logo depois, não foi porque eu estava triste, preocupado com o jogo de Marrocos. Mas eu dei a minha escalação. São muitas mudanças e eu até disse, claro que ele não vai fazer isso. Eu acho que poderia. O Fabinho entrou melhor do que o Casimiro. O Casimiro já tem cartão, né? O Fabinho deu uma sustentação. O Bruno Guimarães pediu substituição no jogo. Por isso que o Endrick não entra, né? A informação que tem que ele pede substituição, sentiu um desgaste muscular. Então eu já começaria com o Danilo e com o Fabinho, os dois volantes. Eu falei do time que eu gostaria de ver. Luiz Henrique de um lado, Vinícius Júnior do outro, Endrick com o Ryan por dentro. E aí, Pedro? E aí, Nicolete? Ô, Felipe, eu dei uma ideia aqui pro Pedro, né? Querem ouvir mesmo? Querem ouvir mesmo? Sempre. Time sem lateral. É mais ou menos essa história. Já o time do Nicolete é o 0-10. Tem lateral, tem meio, vamos lá. É mais ou menos a ideia do nosso treinador. Não, brincando, ele falou, você queria 3 caras baixando, Douglas Santos com 2 zagueiros. Exatamente, três zagueiros com o Douglas Santos baixando, aí na lateral sem o Danilo, mas o Ryan ou o Luiz Henrique. Aí Vini Júnior do lado, 3 no meio e 2 lá na frente, com Endrick e Rafinha lá na frente. Eu mudaria mais ainda. É pra abrir campo, é pra ter mobilidade. Douglas Santos com Marquinhos e Magalhães na linha de 3, Ederson como lateral subindo, porque ele faz aquele corredor, não é para baixar marcando, meio para frente, o único cara de perna direita para abrir campo. Importante ter alguém que jogue com a perna canhota, mas é muita gente que vai de fora para dentro, pela beirada direita do campo. É Rafinha, é Luiz Henrique, é Ryan, é Paquetá, todo mundo que corta para dentro, não tem ninguém passando para abrir campo. Tentaria, você precisa tentar mexer alguma coisa, não estou dizendo que é o ideal, mas se fosse para abrir com o Ederson pela direita subindo, Bruno Guimarães é um cara que chega subindo, ainda não mexeria no Casimiro não, entendo que o Ancelotti pensa de segurar, talvez já dar um recado, parece que cola um rótulo ali na testa de culpado por tudo que aconteceu de errado, sacaria sim o Igor Thiago, iria de Endrick, um time de muita movimentação, Ederson passando para ser mais um, em último momento você vai atacar com 6, com o Bruno pisando, um 3-2-5 chegando de muita gente. Acho que é por aí. O resto eu acho que é muito de gosto pessoal. Quem quer o Rafinha, quem não quer, quem quer o Vini, mas muda muito pouco. É gente pra chegar atacando com 6, abrindo o campo e muita movimentação. Sacando um pouco o Igor, que eu acho que no primeiro tempo eu queria ver muito mais movimentação, atraindo, atacar um espaço, porque tem um cara exatamente fixo lá dentro. Agora, só mudar o Danilo, só mudar o Igor pelo Cunha, eu acho que é uma manutenção de ideia. É um 4-2-4, para quem tá talvez subindo um pouco mais, movimentando muito, a ver quem vai passar para ser esse outro cara, mas acho que muda muito pouco. Mas é Brasil e Haiti, tem qualidade, acho que tem muito a ver com compromisso desde o início do jogo, faltou isso contra Marrocos, mas acho que quando a gente chega para falar que tem muita gente com muitas ideias tão distintas, é que tu não tem uma espinha dorsal, uma ideia. Você tá aberto a mudar muita coisa, né? Então é porque a coisa ainda não aconteceu. É claro que Marquinhos e Magalhães não vão sair, Casimiro e Bruno acho que também não, Vini e Rafinha também não. De resto, tá todo mundo ali tentando entender que pode sair, pode abrir espaço, pode perder vaga. Fala aí, Felipe. Não, eu vou querer voltar também pro Tetra, mas assim, eu acho que o Pedro encerrou com o que eu tava ouvindo nos comentários e pensando que é o que disse o Zé na abertura com o Pascoal num termos do time. Porque é isso. Repara como se derem um papel em branco pra nós e pra quem tá assistindo a gente, não sai nada muito parecido. Assim, tudo bem, o Pascoal o Zinho deu a escalação, o Pascoal falou, é a minha também. Mas assim, porque a gente não tem uma convicção clara assim, não, esses 8 aqui é isso aqui, mas esses 3 ainda... Não. É uma paleta de cores grande aí dessa seleção brasileira. E aí eu pergunto pro Zinho, eu sei que a escalação do Pedro é ousada e tal, a gente tá falando do Haiti especificamente. Aí eu vou perguntar pra você, Zinho, pegando o comentário do Zé sobre fazer o simples, você que defendeu, é campeão mundial com uma seleção tão tática como a de 94.
Você acha que tem a chance Oi? de, se o Ancelotti tiver o entendimento que, assim, no talento ali na frente, a coisa não vai, dele ser absolutamente conservador e, usando uma expressão popular, jogar como time pequeno, não estou falando que o Brasil é time pequeno, assim, pensar mais atrás do que a gente pode ver essa versão na Copa do Mundo? Um time mais atrás do que na frente? Eu acho que na fase 16 avos, o Brasil vai classificar. Dependendo não, vai pegar Japão, vai pegar Holanda, vai pegar Suécia. Vai ter que, sem a bola, ter essa consciência de que nós estamos num momento muito superior a essas seleções. Então, sem a bola, vai ter que ter já tem que ter o comprometimento contra qualquer equipe. Mas, principalmente no mata-mata, que é um jogo só, qualquer erro, qualquer detalhe, você vai embora da Copa do Mundo. A última Copa do Mundo, um lance no finalzinho, faltando poucos minutos. Sim. A gente perde uma bola, toma um contra-ataque e foi para os pênaltis, saímos da Copa. Então, assim, a gente aqui falou dos times, gosto pessoal, mas eu analisando daquilo que está sendo desenhado, né, pelo Ancelotti, as informações que está pipocando aí, que está se falando, que as mudanças é o Danilo na lateral e é o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago, eu tô muito na curiosidade, já que ele não fala o time antes e os jogadores também sabem só na hora ali, o posicionamento do Matheus Cunha, porque ele falou que ele não é o atacante referência. Ele é um meia, né, com qualidade de articular e chegar. Ele vai continuar sem a bola sendo o cara que faz a recomposição no 4-4-2 pelo lado esquerdo? Não. Vai ser o Paquetá, que não foi bem pelo lado direito, deu uma melhoradinha quando foi pro lado esquerdo, e o Rafinha pelo lado direito. Eu tô mais agora preocupado com o encaixe, porque rapidamente o Ancelotti tem que encontrar esse encaixe para, a partir daí, uma repetição de time, para esse time encaixar para a sequência da competição, para o mata-mata chegar pronto. Nós não temos o time pronto ainda, porque a gente não sabe nem aonde cada um vai jogar. Eu tô pensando assim, que ele, para esse jogo com o Haiti, se manter esse time que está sendo falado, vai ser Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, Bruno Guimarães e Casimiro, Paquetá pelo lado esquerdo, para quando perder a bola voltar como quarto homem pelo lado esquerdo, e o Rafinha pelo lado direito, deixar o Matheus Cunha por dentro, como ele joga no Manchester United, com o Vinícius Júnior, o 4-4-2. Quando rouba a bola, ele tem feito o Vinícius aberto pela esquerda, o Rafinha aberto pela direita, aí sim o Paquetá vem para dentro para articular o jogo e o Matheus Cunha chega um pouquinho à frente como centroavante. Se for isso, se for esse encaixe, já me agrada mais. Não me agrada essa troca toda hora de Rafinha vai pra lá, Paquetá vai pra cá, Matheus Cunha vem marcar aqui. Aí não fica naquela coisa simples que o Zé Elias falou. Pascoal, você tá incomodado aí? Não, eu tô inquieto mesmo, né? Tô inquieto porque eu não consigo reconhecer nessa escalação aquilo que o Brasil vai jogar contra o Haiti, gente. Não vai jogar contra a Inglaterra, não vai jogar contra a Espanha, apesar que a Espanha fez um jogo horroroso. Eu entendo onde você vai chegar, mas não vale, apesar de ser o Haiti, também usar isso para, ganhar, e dois, montar um time para quando chegar esse tipo de estágio? Não, o Nicolete já falou, que ele não tem? Eles vão jogar na tática do chaveiro. Vão jogar na tática do morcego. Tudo pendurado na trave, ou tudo retrancado, tudo trancado e joga a chave fora. E aí, como é que você... Aí você tem... Gente, todo dia a gente fala a mesma coisa. Como é que você sai de uma retranca? Alarga o campo... Bota jogadores de beirada com velocidade em cima dos laterais adversários. Como é que você ganha? Jogadas individuais, o drible, 1 contra 1. Como é que você sai? No toque me voe, aquele toque e passa rápido. Isso a gente não tem. Que tocam, dormir na bola e topar, e vira, e olha pra estrela, e vê se tá bom. Aí depois que ele dominou tudo isso, ele dominou, ele dá uma olhadinha pra ver quem tá. O Brasil não tem agilidade quando tem a bola dominada. Pega a bola, todo mundo acha que tem que dar um devorteio. Aproveitar que agora tá na fase de festa junina, dá aquele devorteio na bola, e olha pra cá, olha pra... Não sai nada, hein? Não sai nada. Mas é só... É só isso, muito obrigado. Então, é só isso. Agora, eu tô dando... Isso eu aprendi com grandes mestres, o Zinho tá aqui, e o Zé tá aqui, eles podem até falar melhor do que eu, porque eles estiveram dentro de campo. As retrancas são superadas dessa forma. Na qualidade, na agilidade e alargando o campo. Certo? Sem dúvida. Faremos isso amanhã? O time do Haiti tem 2 jogadores que jogam bola, que são do ramo. É o Providence, o meia, que joga mais pela esquerda, e o centroavante, o Pierrot, que é um sujeito forte, um grandão forte. Forte. O time do Haiti vai basear o jogo. Eu não sei que sou eu que vi isso. O time do Haiti vai basear o jogo na força, aqui na pegada. Aqui os caras são... Cada grandão, aí vai pra aqui, pega. Aqui é só na chapuletada, é só chegou, amorteceu o cara aqui no peito. Vem aqui, pá, vem aqui, segura, aqui você vai, vou aqui, pum, já parou, já nem anda.
Entendeu? Isso, como é que você supera? Drible, agilidade, toque rápido, pega e passa, entendeu? É como diria meu amigo Carlos Fernando, pega e passa e não embaça. Pega e passa e não embaça. Isso que inventou foi Carlos Fernando, que é meu amigo, doutor. Então foi ele que inventou. Então é o seguinte, tem que ser ágil, rápido. Nós não temos isso. Todo mundo acha que ele dá uma penteada na bola. Todo mundo acha que ele dá um tapinha pra cá. A impressão que eu tenho aí, eu vou jogar pros três, né, que estão aí. A impressão que eu tenho, vocês têm o dia a dia, talvez vocês possam responder melhor, né? É que a obrigação deles é sem a bola. Voltar na posição. Com a bola, o Ancelotti falou assim, vocês estão livres para criar. Porque no jogo contra Marrocos, todo mundo fazia o movimento de acordo com a sua cabeça, um olhava para o outro e vamos fazer a movimentação. Não era uma coisa não que precisa ser ensaiado, não é isso, mas você tem que ter um mínimo de onde você vai sair e onde você vai chegar, porque senão você corre errado, né? Então a impressão que eu tive é essa, que com a bola tem liberdade para criar e sem a bola vocês voltam nesse posicionamento. Não sei se ele conseguiu minimizar esses erros. Vamos ouvir o Pedro e o Vinícius, até porque já a gente vai para o intervalo. Pedro, Vinícius, sobre o que disse o Zé Elias. É exatamente isso, né, Pedro? Porque ele já falou isso na entrevista coletiva, que é simplificar o que os jogadores vão fazer na frente. Então ele deixa a liberdade para o jogador criar, mas ele tem o esquema tático que ele não abre mão, a solidez na defesa, o esquema 4-4-2 ali dele que ele gosta. Sem bola, né? Então sem bola. E na frente ele dá liberdade para os jogadores para colocar a criatividade. Eu acho que são duas coisas, para não parecer, depois até o Vilzinho, para não parecer que é simplesmente uma coisa de, com a bola façam o que queiram, não. Eu acho que alguns movimentos, algumas conexões, elas são minimamente pensadas para que aconteçam. É o caso de inverte o Bruno de lado no meio do primeiro tempo da estreia, para ele associar melhor com o Vini. Acontece. Troca jogador aqui para associar. Só que eu vou voltar numa entrevista coletiva do Wesley lá atrás, antes dele se machucar, antes do jogo contra o Egito, amistoso que ele se machucou, e ele fala, não, do meio para frente não tem nada muito específico. Ele pede que do meio para frente eu seja feliz, eu faça o que eu sei. Não é que tinha algo combinado e tal. Então é uma mistura de saber onde as pessoas vão estar, as dinâmicas, né, de encaixe, de associações que elas vão ter, os jogadores vão ter, mas não virar algo quadrado. Só pode jogar assim, receber assim. Então, a partir daquele momento estou eu aqui, o Nicolete nesse setor. A gente vai se associar e vai buscar o jogo entre a gente ali. Nada muito quadrado, mas sim uma associação de setor. É distribuir, saber como você distribui, mas não deixar engessado. E fazer com que eles joguem. Só que isso é muito bacana quando você já tem um time amadurecido, um time solidificado, um time que já se conhece no olhar. O Zé sempre toca muito num ponto, né, Zé? De quando você tem esse costume do time, você pega as referências muito fácil. Às vezes você não tá olhando, já sabe onde o cara tá, a ultrapassagem do teu lateral, o passe que complica. Isso ainda não tem. Então, às vezes, deixar muito no lúdico, sem algo combinado, vai dar essa sensação de que tava todo mundo muito solto. Acho que é um pouco desse ponto que eu acho que o Zé toca, mas aí eu chamo o Zinho, que certamente também deve ter uma abordagem. Diga, Nicolete, sobre isso. Só para passar a informação que 3 jogadores não chegam aqui 100%, né? Até o Zinho falou sobre isso. O Bruno Guimarães ficou no começo do treinamento fora, com fadiga. Pediu para sair no final do último jogo, por isso entrou o Danilo, não Hendrick. Gabriel Magalhães foi poupado de alguns treinamentos também. E o Rafinha que tá com a bolha no pé. Rafinha tem a situação da bolha dele no pé. Esse é o que mais preocupa, né? É o que mais preocupa é o Rafinha, a situação do Rafinha. Eu tô assim, a gente tá aqui debatendo, a gente tá aqui dando as nossas opiniões, aqui a gente tá falando sobre possíveis escalações, como foi no primeiro jogo, e o Ancelotti nos surpreendeu. A gente achou que ia jogar o Danilo e o Alexandre, jogou o Ibanez e o Douglas Santos. Hoje a gente não está falando mais no Alexandre. Nós não esperávamos o Igor Thiago na frente, e começa o Igor Thiago. Então, assim, o Ancelotti está conseguindo confundir não só a nós, e aí ele não tem que ficar passando pra gente o que ele quer, nós temos que buscar a informação e temos que, olhando o jogo, dar a nossa opinião. Mas os jogadores precisam, não podem estar confusos. E eu fico, para terminar, com a palavra na coletiva do Danilo. O treinador, ele tem 70%, 80% do time montado, o time base titular. 30%, 20% vai depender de contra quem vai jogar. 2 ou 3, né? Da parte física e da indecisão do treinador, que ele até falou, sabe, cabeça do treinador é meio doido, é meio maluco, então ele tem as indecisões dele. Então eu fiquei com essa parte, indecisão. O Ancelotti tem que tirar dessa mente dele essa indecisão. Ele tem que definir o time, para esse time possa encontrar um padrão e o Brasil possa dar uma arrancada na Copa, porque nesse momento eu estou preocupado. Bom, esse foi o Equipe F. Amanhã tem Brasil e Haiti, cara, jogaço pro time se redimir, mas como o Oswaldo Pascoal falou, o empate é bom. O problema é a performance em campo. A gente não tem um time, o Ancelotti tá lutando pra montar um time, uma espinha dorsal, vamos dizer assim. Porque ninguém sabe quem é o lateral direito titular. Era o Wesley, se contundiu, agora o Danilo, ou pode ser o Ibanez, e aí? Lateral esquerdo, quem vai jogar no meio ali? O pessoal, principalmente a imprensa paulista, pede muito o Danilo. Danilo é bom demais. Eu acredito que o Ancelotti não vai querer fugir da metodologia dele, vamos dizer assim. Ele vai querer colocar Casemiro, Gabriel Magalhães e Paquetá.
Agora, esse Rafinha, como o Zé Elias comentou, cara, ele tem cadeira cativa, o cara não jogou nada. É diferente jogar no Barcelona, onde é um time montado, tem aquele pessoal ali no meio que trabalha bem, Pedro, o Gavi, e entre outros que jogam muito, o Yamal lá aberto na direita. No Brasil, não, é diferente, ele não tem como performar, fazer algo que presta. Ele não se sobressai. Esperar dele, jogou 90 minutos, não fez nada, perdeu o gol, não chutou bem, não fez nada que presta. Ele tem que sair, colocar o Matheus Cunha e o Vini Júnior aberto na esquerda, e quem sabe o Endrick. Vamos dar essa oportunidade pro Endrick. Agora eu vou te falar, qualquer coisa que faça que dê errado ou dê certo, não é muito bom não, viu? Porque é contra o Haiti, uma seleção menos expressiva. Ela tá entre os 100, tá em 85º, em 85 a posição dela. E tudo que fizer aqui vai por água abaixo, porque se pega uma grande, meu Deus. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho, deixa seu like, é importante. Vamos torcer, o Brasil vai ganhar amanhã. E nos comentários, deixa aí sua opinião, o que você acha, qual a sua seleção melhor a ser escalada. Compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima. Saudações, o Brunegro.